Olá, eu sou o Luiz Lana, coordenador de Educação e Inovação da Qualifica e serei seu guia nesta viagem rumo ao futuro da liderança. Ao longo de nossa viagem, vamos conhecer líderes inspiradores que estão construindo um futuro mais colaborativo, inclusivo e ético, para aprendermos como a liderança pode ser uma jornada de descoberta e evolução constante. Então, prepare as malas e junte-se a mim no Qualicast Lideranças para o Futuro. Olá e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao podcast Lideranças para o Futuro. O tema de hoje é a influência do design na liderança estratégica. Pessoal, o design vem se tornando cada vez mais relevante no cenário empresarial atual, tornando-se uma ferramenta fundamental e poderosa para a transformação dos negócios e de toda a sociedade. Como o design pode influenciar o futuro e qual é seu papel nesse processo? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. E é por isso que eu tenho aqui como convidado o Gustavo Greco. O Gustavo veio para poder conversar com a gente sobre o design e a importância dele na gestão, mas também em toda a sociedade. E é por isso, Gustavo, que eu gostaria de deixar você dar as boas-vindas para o nosso pessoal, antes de eu ler rapidinho aqui o seu mini currículo, mas desde já, seja bem-vindo ao nosso podcast Lideranças para o Futuro. Muito obrigado. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. Prazer de estar aqui com vocês falando de design, que é o que eu sempre gosto de compartilhar com todo mundo. Muito obrigado, é uma honra nossa aqui recebê-lo, gente. E o Gustavo não é pouca coisa não, tá? O Gustavo Greco é diretor de criação da Greco Design. A empresa, sob sua liderança, tem se destacado com o exercício cotidiano de compartilhamento, renovação e ressignificação do design e de toda a prática na comunicação, sendo uma das empresas mais premiadas no setor de todo o Brasil. O Gustavo, pessoal, também atua na área acadêmica como professor de pós-graduação em gestão de marcas e é ex-presidente da AB Design, além de ser um jurado frequente de premiações de design no Brasil e de todo o exterior. Poxa, Gustavo, que baita currículo. É uma honra ter você aqui para dialogar conosco, viu? Prazer é meu. Nesse primeiro bloco do nosso podcast, vamos explorar um pouco mais sobre o papel do design na liderança para o futuro. Lideranças que abordam posturas voltadas para o design têm conseguido criar novas oportunidades e vantagens competitivas, ao mesmo tempo em que gera impacto positivo em toda a sociedade. E, Gustavo, eu já queria começar o nosso papo partindo daqui. E aí já vai para você uma primeira pergunta, que ela é abrangente, holística, eu diria, mas que vai dar aqui para a gente o solo, para a gente dialogar sobre esse tema tão importante. Então vamos lá. Gustavo, como o design influencia na liderança e principalmente nessa liderança para o futuro que a gente tenta pensar nesse novo gestor? Qual que é o papel do design na gestão? Bom, acho que uma coisa que a gente acompanhou ao longo do tempo, se a gente parar para pensar, né, talvez venha à cabeça de todo mundo quando a gente fala a palavra design, que é o design clássico, né, aquele que a gente entende como dar forma às coisas, né, a execução bem feita, o projeto executado. Depois a gente tem um momento de mudança, que aí talvez é o que mais se encaixa aí na sua pergunta, que é o momento em que as pessoas começaram a entender como que os designers resolvem problemas de grande complexidade, né? Como que é o processo que todo mundo começou a perceber é que a grande maioria dos designers respondiam a problemas do seu entorno mais ou menos da mesma maneira, né? Passando ali por uma investigação, uma geração de alternativas, melhor alternativa escolhida para depois uma prototipagem e implementação dessa ideia, que é o tão falado design thinking, né? Então a gente consegue entender aí que talvez tenha sido nesse momento que a gente começou a perceber que o design tinha também um papel estratégico muito relevante. E a gente começa a ver, inclusive, pessoas que trabalham com design sendo convidadas para ocupar cargos de gestão, né? E não mais só executando projetos, essencialmente, do que eu descrevi ali anteriormente como design clássico, atuando nessas empresas em questões de liderança, exatamente por essa maneira pela qual a gente entende os problemas à nossa volta e como que nós, enquanto criativos de design, trabalhamos esses problemas. Então, acho que responde um pouco isso, cargos de liderança entendendo isso e colocando isso a favor da evolução das empresas, né? A gente tem ainda esse design computacional que a gente vem vendo agora, feito para milhões, bilhões de pessoas, né? Então, a gente pode, resumidamente, falar da evolução do design nesse sentido. E na liderança, então, eu entendo que principalmente nessa maneira pela qual o design, historicamente,
vem resolvendo problemas de grande complexidade no mundo. Questões sociais, políticas, econômicas, muitas vezes passam por esse pensamento de design. É excelente, Gustavo, excelente. Enquanto você falava, eu ia pensando aqui, você disse aí, como nós criativos, né? E eu sou da área da publicidade também, e minha parte, antes de ser um professor, me dedicar mais à academia, à educação, eu sempre fui diretor de arte, trabalhei em algumas empresas aqui em Belo Horizonte e outras cidades também. Então, eu me identifiquei com o discurso, não só Claro. porque que o design thinking é uma prática do meu cotidiano, não só como publicitário, mas como educador também, mas entendendo como nós criativos podemos de fato contribuir. E aí eu não consegui. A primeira coisa que me veio à cabeça é pensar assim: poxa, o Gustavo, ele é um designer de tanto sucesso, mas não obstante, ele também é um empresário de muito sucesso, né? Na sua opinião, você, como que foi assim, o designer empresário, o designer empreendedor? Essa relação sempre foi fácil? Ou tal como você explicou na sua última resposta, essas habilidades que você trouxe de criativo foram fatores que lhe ajudaram enquanto empresário? Eu tenho essa, acho que, veia empreendedora, se é que isso existe. Mas não é, para mim, um ponto. Assim, acho que é uma coisa que é até legal a gente tocar nesse assunto, porque todo mundo que resolve ter um escritório de design, de publicidade, enquanto gestor desse lugar, a gente tem que entender que grande parte do nosso dia não vai ser tendo ideias para os projetos, né? A gente tem toda a questão de gestão de pessoal, planejamento financeiro, que é um assunto que, para quem decide empreender, ou tem que saber fazer, ou ter alguém que faça como Sim. sócio, né? No meu caso, não é uma coisa que me assusta, eu até gosto muito dessa parte, e eu fiz direito, né, também. Eu fiz direito e publicidade ao mesmo tempo. E antes de eu me formar nas faculdades, eu trabalhei muito tempo com meu pai numa empresa que ele tinha, e foi onde talvez eu tenha aprendido bem pouco sobre o que eu aprendo todos os dias à frente de um time de, no nosso caso, 23 pessoas, né? Então, é parte do nosso dia, é uma escolha sem escolha para quem decide empreender. Mas eu gosto dessa parte. O seu dia a dia é mais tempo na frente de uma prancheta ou Pois mais tempo na frente do Excel? exatamente isso que você está dizendo. Depende muito do dia, né? Mas grande parte na frente do Excel. Legal, legal, Gustavo. Eu acho que isso nos leva à próxima pergunta que eu preparei para esse nosso primeiro bloco, e é claro que aqui é uma pergunta muito de cunho o que você acha, e não na perspectiva Claro. de criar categorização, né? Para você, então, quais são as competências que um líder realmente precisa para desenvolver um cenário de constante mudança, atualização e criatividade nos seus liderados? Essa é uma pergunta legal e complexa. Assim. Acho que a gente sempre tem que entender, principalmente o design ensina isso muito para a gente, né? O design é feito por pessoas para pessoas, não é? A gente fala e ouve tanto falar do design centrado no ser humano, né? As soluções que a gente busca para um mundo menos complexo, para que ele se torne menos complexo, né? Porque o mundo é cada vez mais complexo. Então, eu acho que primeira coisa é a escuta, né? Entender o outro, tô falando aí na gestão de pessoas, né? E entender como fazer com que uma equipe feita de integrantes tão diferentes e tão diversos funcione junto. E para mim, e aí é uma palavra que eu gosto muito, que é a diferença. O bom design, para mim, está na diferença. Assim como o que a gente tenta extrair dessas pessoas liderando esses times, assim. Eu não quero todo mundo igual, eu não quero todo mundo com a mesma habilidade. Eu acho que um bom líder, ele sabe exatamente enxergar o que de diferente tem em cada um e trazer isso como a capacidade mais legal daquela pessoa se desenvolver. Porque se todo mundo fosse extrovertido, se todo mundo fosse líder, se todo mundo, o mundo seria uma guerra, né? Verdade. Não que não seja. É verdade também. Mas eu acho que passa por aí. Então, acho que essa é uma característica de um bom líder que eu imagino. E inquietação, que é algo que eu trago dentro de mim, até um pouco, às vezes, vestida aí de uma insatisfação
parece uma insatisfação, mas não é sempre essa vontade de fazer algo diferente, de tentar de uma outra maneira, de colocar no mundo uma solução de design que não seja o que a gente está tão acostumado a ver o tempo todo, né? Então, isso é uma característica que eu falo da Greco, é isso, a gente sempre alia, é até uma premissa que a gente faz ali, um check para ver se está no projeto, que é, a gente trouxe uma solução com uma excelência técnica, a gente trouxe uma solução que traga impacto para quem recebe aquilo, e principalmente se a gente colocou a nossa dose de ousadia naquela resposta de design. Isso é a nossa maneira de entender a profissão, né? Não significa que seja a única ou a certa. Legal demais. Eu estou entendendo pela sua fala uma valorização significativa do diferente, e aqui, se você me permite estender a palavra para diversidade, né? Então, me parece que é algo que você valoriza muito, pelo menos eu estou entendendo pela fala, no dia a dia da Greco, ou nas suas comunicações, ou no seu trabalho como um todo. E isso vai ajudar a gente a ir para o nosso próximo bloco, em que a gente vai falar sobre o papel da liderança na configuração do futuro. E aí a gente vai poder explorar isso aqui um pouquinho mais. Vamos lá para o próximo bloco, então? Bom, pessoal, nesse segundo bloco do nosso podcast, vamos discutir o papel da liderança na configuração do futuro e, quem sabe, através do design, né? Vamos ver se a gente consegue misturar essas coisas. Bom, os líderes têm um papel fundamental na criação e na manutenção de boas práticas. E aqui a gente não está falando só de boas práticas para gerar lucro, mas, como a gente disse no bloco passado, também para promover diversidade. E eu queria começar justamente com essa parte, porque no nosso primeiro bloco, o Gustavo terminou falando sobre a importância do diverso, do diferente, da diversidade, e eu queria começar já aqui com essa pergunta. Greco, como os líderes podem influenciar a criação de uma cultura que valoriza a diversidade nas organizações? E aí, quem sabe a gente não pensa o papel do design nessa história toda? Bom, acho que eu vou de trás para frente. Acho que uma das características da nossa profissão é a criação e materialização dos discursos das marcas, né? A gente tem ouvido falar aí muito sobre propósito, né? São aquelas palavras que acabam caindo num lugar tão usado que elas se esvaziam de importância, né? Verdade. Mas vamos falar exatamente do que se trata, né? Se a gente para pensar ali no encontro dos problemas do mundo com o que eu faço de melhor e dos meus valores, né? A interseção desses círculos é exatamente o propósito das marcas, ou seja, o motivo pelo qual essas marcas existem e, principalmente, por que as pessoas deveriam se preocupar com a existência dessas marcas. É sabido que grande parte das marcas, se deixarem de existir, ninguém sente falta delas. Por quê? Porque essas marcas não encontraram exatamente esse ponto de interseção. Por que essa marca é importante para o mundo, né? E aí a gente fala um pouco de futuro, que bandeira que essa marca carrega, para que essa marca existe, o que ela luta por, além de não só o que ou como ela faz, e sim o porquê que ela existe, né? Acho que as marcas que encontram esse lugar são as marcas que ganham os corações e as mentes das pessoas. Então, a gente tem que entender exatamente isso, qual que é o que te faz, até uma pergunta para você aí, levantar da cama todos os dias, né? Qual que é esse sonho, esse desejo de mudança? Não estou falando não gosto de colocar o design como salvador do mundo, mas que seja uma mudança pequena no entorno que depois impacta nesse futuro melhor que você citou aí. Então, acho que o design tem essa característica, é muito evidente, então é importante que a gente entenda isso, e os líderes no mesmo sentido, encontrando o que, ao gerir ou liderar um time, eles estão buscando por, né? Que é exatamente o que eu tenho falado muito sobre o papel político e social do design, né? Considerando que a gente faz projeto por pessoas, para pessoas, e que a gente está sempre ali embebido de um entorno social, político, cultural, as escolhas de design nunca são neutras, né? O design sempre está querendo dizer alguma coisa para o mundo. E é nesse ponto que eu tenho me pegado muito. E aí, obviamente, as questões de diversidade, igualdade de gênero, antirracismo. Quer dizer, a gente tem que entender que são questões urgentes do nosso mundo, para as quais as marcas não só devem, mas como têm a obrigação de contribuir de alguma maneira. Então, acho que passa por aí. Respondi?
Respondeu com certeza. Eu queria explorar um pouco mais uma parte dessa fala, quando você disse assim, que você não queria, você se preocupa em não tentar colocar o design nesse lugar de salvador da pátria, mas que você entende o Não papel é dele, exato. o É papel que mesmo dele. todo silencioso, o design torna nosso dia melhor, né? Perfeito. E será que, eu sei que a gente já falou, por exemplo, do design thinking, mas eu queria puxar um pouco mais essa corda. Para Pode você, falar assim, quando qual você é a quiser. estratégia, qual ou quais estratégias de design poderiam ser incorporadas na gestão de uma empresa para, por exemplo, promover isso que a gente está dizendo aqui? Bom, aí eu acho que são coisas, não só, não, acho que o mais importante aqui, Lana, é a vontade de Uhum, realmente fazer isso. Eu uhum, não vou falar de estratégia de design, vou falar de característica fundamental de marca. ok. Marcas são promessas, certo? Uhum, E promessas têm que ser cumpridas. uhum, Então, muito mais do que um discurso para fora, é o discurso para dentro, né? Não adianta nada eu falar o tempo inteiro de diversidade e a minha equipe não ser diversa, né? uhum. Então, eu acho que passa muito por um olhar para dentro. Obviamente que muita coisa a gente vai construindo, né? Não tem que nascer com tudo pronto, mas é que passo, que movimentos importantes a gente que eu digo, né? Enquanto empresários e líderes, a gente vem dando nessa direção. Acho que passa por aí. Poxa, é muito legal. Eu penso então que se todos nós andarmos nessa perspectiva e se o mercado se entender e envolver todos os stakeholders nessa estratégia, e não só na pontinha do funil, não preocupar só com a venda, né? A gente provavelmente vai estar gerando aí um ambiente que por si só vai gerar novos desafios e novas oportunidades, Exato. obviamente, né? E isso não é para vender, né? Isso é para Isso. fazer diferente. Total. E esse é o assunto do nosso próximo e último bloco, que é quando a gente vai falar sobre desafios e oportunidades para o futuro. A gente se vê já já. Pois bem, pessoal, chegamos no terceiro e último bloco do nosso podcast, do nosso QualiCast, que a gente está discutindo a influência do design na liderança estratégica das empresas e aqui já descobrimos que também para um mundo melhor. Bom, nesse nosso último bloco, vamos falar sobre os desafios e oportunidades que as empresas enfrentam ao incorporar o design em suas estratégias. A gente começou a falar agora há pouco, no final do último bloco, que nem sempre é pelo lucro. Então, assim, as empresas têm que também se ajeitar para tentar se adaptar a essa nova ótica, eu diria, que não necessariamente é como falamos aqui no intervalo, na pontinha do funil lá na venda. Pois bem, embora a adoção dessas práticas sejam fundamentais para o crescimento das empresas e, em certa medida, até para elas serem mais competitivas, elas também podem trazer consigo novos desafios, como a necessidade de mudanças culturais e do próprio mindset dos líderes. E é por isso que eu já emendo aqui a minha primeira pergunta, Gustavo, que é: quais são, na sua opinião, naturalmente, os desafios e, por que não, as oportunidades que as empresas enfrentam ao incorporar essas práticas que a gente tem discutido aqui, mais inclusivas, né, que podem ser inspiradas do design e tudo mais? Na sua opinião, quais são as oportunidades, mas também desafios? Os desafios são muitos. Muitas vezes você lidando com questões que você não sabe muito, que você não está acostumado, mas a gente tem feito isso aqui na Greco e é impressionante o tanto que isso muda a relação entre as pessoas, como que cada um começa a se sentir ocupando o seu lugar de verdade, né, dentro de um pensamento de igualdade para todos que estão aqui dentro, né? Acho que os desafios são esses, as dificuldades de lidar com pessoas. Acho que esse é o grande desafio de gerir qualquer equipe. Para mim, vai ser sempre passando, mais uma vez, pelas peculiaridades delas, né? E as oportunidades são imensas, né? Acho que você realmente conseguir construir um lugar saudável para que pessoas que, por exemplo, não tiveram espaço para se colocar, ou para pessoas que não se sentiram valorizados em função de questões enraigadas aí na nossa sociedade, para a gente ver esse time desenvolvendo junto, é muito, muito valoroso e acho que todo mundo tem que passar por isso. Acho que é obrigatório agora, nesse nosso mundo contemporâneo, discutir tudo isso dentro da empresa. Né? Não só discutir, né? Colocar em prática. Não, sem dúvida que cara, sem dúvida. Eu acho que isso aqui, você deu um ganchinho para a gente passar para a nossa última pergunta, mas antes de fazê-la, eu queria contextualizar com um caso rápido, que a próxima pergunta é a gente tentar entender o papel da educação nisso tudo, já que nós dois somos professores universitários, né? Eu acho que é uma pergunta super cabível, se não obrigatória, né?
eu dei uma aula nesse semestre, primeiro período de publicidade, uma introdução, uma disciplina introdutória, estudos de publicidade, seria como, na nossa época, era uma introdução à comunicação, alguma coisa assim. E numa dessas aulas, eu montei uma aula que conta a história da publicidade através do próprio discurso publicitário. Aí, claro que eu tive que fazer um recorte para ter sentido, mas o que eu queria dizer é como que o discurso foi mudando na medida em que Lógico, total mudando. É impressionante. E como novas partes da sociedade foram incluídas no processo de consumo, então, portanto, eles foram incluídos também no discurso publicitário, mas que isso não era o bastante. Que às vezes a publicidade tem que fazer mais do que o dinheiro está pagando, às vezes os empresários têm que olhar para além do lucro. Então a ideia era muito pensar isso. E para ilustrar isso, eu usei uma campanha da Always, de acho que 2 anos atrás, que chama Run Like a Girl, não sei se você já viu, que eles pegam uns menininhos novos, de 6, 7, 8 anos, e falam com ele assim, você poderia mostrar pra gente como que é uma garota corre? Aí eles fazem aquela corridinha de menina super pejorativa, e depois fazem a mesma pergunta para uma menina da mesma idade. E a menina corre como se fosse uma menina correndo normal. Então a ideia era mostrar que, assim, como existe o olhar masculino, patriarcal, lógico, sobre a mulher, e como isso está refletido na publicidade. Então, depois que tem essa parte de entrevistas do anúncio, tem também um anúncio em si, que é um anúncio super empoderado, o que deveria ser o normal, e não a própria nossa noção de achar que é um discurso empoderado é porque a gente vê que existe um outro que não é, né? E uma aluna me pediu a palavra, falou assim, Lana, muito legal o anúncio que você está montando, né, o VT que você está mostrando pra gente, mas e os corpos que menstruam que não são mulheres? E aí eu falei, lógico. Poxa, aí eu entendo, assim, então ali naquela hora, eu tentando dar uma aula que tem um fundo moralista, sem dúvida, quem aprendeu, saiu dali aprendendo mais foi eu. Então, lógico. Para mim ficou muito evidente que o momento da educação não se dá numa veia única e é, portanto, que ele é tão frutífero, né? Eu aprendi ali naquela hora e, naturalmente, minha próxima aula com o mesmo assunto já vai ter um outro storytelling, né? Então, portanto, eu passo a pergunta para você. Na sua opinião, como a educação, e aí nesse sentido o compartilhamento de conhecimentos, pode nos ajudar a desenvolver lideranças mais engajadas nas pautas importantes para o mundo hoje? Lana, educação para mim é a resposta para tudo, né? Não só para isso. Acho que o grande problema do mundo é a falta de acesso à educação da grande maioria da população. Então, nós damos aula, somos professores, então se a gente não acreditar nisso, a gente perde o propósito, né? Lembra que eu falei lá, né? Por que a gente faz isso? Então, por que eu dou aula? Exatamente porque eu entendo que esse movimento de compartilhar conhecimento, de formar as pessoas, né? Auxiliá-las na formação, porque na verdade até isso hoje é muito discutido, o que é uma aula ativa e uma aula passiva, né? Não é só o professor ali na frente despejando o conhecimento e pessoas ouvindo aquilo por horas, muito pelo contrário, é fazer com que essas pessoas também coloquem o seu conhecimento e exercitem aqueles temas de acordo com as próprias perspectivas, para que gere isso que a gente estava falando no intervalo, que é exatamente quando nós saímos de lá aprendendo, né, quando a gente leva daquele momento de troca de conhecimento algo para, né, e vira esse ciclo, porque isso muda a nossa próxima aula e mais uma vez essa mágica acontece lá dentro, né? Então é algo que eu acredito muito, que para mim é a solução de tudo, né? Se a gente conseguisse que as pessoas tivessem acesso a uma boa educação, né? Acho que passa por aí. Excelente, muito obrigado mesmo. Poxa, pessoal, que legal, né? O Gustavo Greco aqui conosco, ensolarando esse nosso podcast aqui com questões tão sensíveis, tão importantes. Eu admito, Greco, que eu entrei aqui achando que a conversa ia ser uma coisa e ela foi outra muito mais transformadora e muito mais interessante, inclusive, né? Que bom. Achei que a gente ia ficar num certo administrês e nós fomos para um outro lado muito mais, enfim, ensolarado, como eu disse na minha fala. Humano, sem dúvida, humano. Bom, pessoal, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, do nosso Qualicast, Lideranças para o Futuro, onde exploramos o tema design e o papel da liderança no futuro da gestão, no futuro da humanidade, ou no futuro da inclusão, não é verdade?
E quem compartilhou conosco sua vasta experiência e conhecimento sobre como as empresas podem adotar práticas de design em suas estratégias e como as lideranças podem impulsionar essa transformação foi o Gustavo Greco. Também discutimos os desafios e oportunidades que as empresas enfrentam ao adotar essas práticas e como isso pode impactar positivamente para toda a sociedade. Gustavo, te agradeço por estar aqui conosco, compartilhando suas ideias e experiências valiosas. Queria te passar a palavra para você poder se despedir, falar seus últimos comentários. E é isso. Muito obrigado de verdade e a gente está sempre à disposição aqui, viu? Queria só agradecer o convite mais uma vez. Acho que toda vez que a conversa toma esse rumo, né, de o quão importante é a gente entender ou tentar entender essa nossa existência aqui nesse mundo. Sempre estou às ordens para um bate-papo. Muito obrigado. A gente que agradece. Valeu, pessoal. Até mais. Até.